vezes ela está ali cozinhando e está ali pensando nas dificuldades da vida e aí começa a falar. Se não está falando por palavras, às vezes a pessoa começa a ir pensando e fica ali discutindo consigo mesma sobre coisas que não gostaria que outras pessoas ficassem sabendo. É verdade ou mentira, irmãos? Existem outras pessoas que esse quarto secreto não é necessariamente um quarto. Às vezes é o banheiro. Tem pessoas que às vezes vai ali, vai fazer suas necessidades e fica ali pensando. Começa a pensar, chorar, falar. Também coisas que outra pessoa não poderia escutar. Até porque senão não seria secreto, não é verdade? E nós temos também o próprio quarto. Que também muitas pessoas costumam chorar, costumam falar, costumam pensar ali dentro do quarto. Também momentos secretos. E agora eu queria que vocês pensassem o seguinte: o que é o quarto secreto de cada um de vocês? O que você guarda nesse quarto secreto? Comece a pensar. O que você fala nesse quarto secreto? É só você? Ninguém mais está vendo? Ninguém mais te ouve? E agora pense. As atitudes que você costuma tomar dentro desse quarto. Porque a gente costuma fazer as coisas que a gente tem certeza que os outros vão ver. E esse quarto secreto, digamos que ele é sem censura de idade. Cadê os adolescentes que sofrem tanto com essa censura de idade, né? Para tantas coisas que vão fazer na vida. Agora que você já imaginou o seu quarto secreto, eu gostaria de falar para vocês, isso não é algo somente meu, não é algo somente seu. Vocês sabiam que no mundo existe o quarto secreto? Eu falo no mundo físico. Eu queria pedir o próximo slide. Área 51. Alguém aqui já ouviu falar nessa área 51? Sabia que o Marco já tinha ouvido também, né? Olha só, área 51 é um local que está em Nevada. E ainda para rimar, no meio do nada. É um local que em volta dele só tem desertos. E olha que interessante, ele já existe tem muitos anos, tem quase um século. Pelo menos, que a gente imagina, porque é tudo na imaginação. E agora, pensando na imaginação, muitas pessoas começaram a questionar essa área 51, se ela realmente existia. E aí, pela primeira vez na vida, em 2013, devido a tantas situações, eles não conseguiram negar mais a existência desse local no mundo. Em 2013, começaram a falar, sim, esse local existe. Só que olhem para vocês verem como esse local é secreto. Até o céu desse local tem dono. Avião não passa por lá. Qualquer rota não vai. Qualquer carro não chega lá. Barco muito menos, se é cercado por deserto. E aí, olhem bem, o que pode ser que tenha lá? Só existem hipóteses. A primeira hipótese que foi levantada foi o seguinte, que lá é um local para se criar novas tecnologias. É por isso que ninguém pode ter acesso lá. Como são coisas novas, pode ser plagiada, então não existe esse tipo de situação. Só entra pessoas lá com autorização. Mas uma outra hipótese é o seguinte, a área 51 é um local para treinamento da Força Aérea. Como é uma estratégia de guerra, também ninguém pode saber. E existe também mais uma outra hipótese que acontece em relação a essa área 51. Só um detalhe, irmãos. Todas essas hipóteses são aceitas por algumas pessoas. Cada uma acha, tem a sua crença. E tem outra linha de pensamento que fala que lá é um local que existe comunicação com OVNIs. Isso mesmo, com ETs. Lá é um local que existe disco voador. Muitos ETs costumam visitar lá. Inclusive, durante alguns períodos, apareceram alguns aviões estranhos, diferentes por lá. E aí começava a se falar que era um disco voador, ou que eram ETs visitando a Terra.
E existem pessoas que acreditam nisso. Espero que não. E o que acontece? Tem mais uma curiosidade que eu quero falar para vocês da Área 51. Robert Miller. Robert Miller começou a falar, foi uma pessoa que já trabalhou lá dentro e depois saiu, e ele falou que lá dentro se realiza assim, muitas experiências científicas. E ele pilotou, olha só, uma nave espacial só para telepatia. Acreditem quem quiser. Área 51 é algo secreto. E aí o que acontece? Algumas hipóteses, logicamente, a gente consegue descartar, porque nós temos sabedoria para isso. Nós temos a Bíblia e já lemos ela, não é verdade? Então, algumas hipóteses a gente consegue descartar. Outras, não saberemos. Mais uma curiosidade sobre a Área 51. Em 2018, 2019, começou a surgir um movimento. Vamos descobrir o que tem nessa Área 51. Um movimento mundial. Tanto é que 2 milhões de pessoas estavam se programando para invadir essa Área 51. E aí, sabe o que acontece? A pessoa que chegar ali, nessa Área 51, olha lá para vocês verem, existe uma pista até você chegar lá. Durante essa pista, durante esse trajeto, existem várias placas falando: não vá, não continue, risco de morte. E sabem o que acontece? Simplesmente existe autoridade suficiente para se atirar. Armas letais, não interessa qual arma, ela é totalmente autorizada. E aí, por isso que sempre continua esse mistério, né? E não sabemos até quando. É o quarto secreto do mundo. E agora eu quero falar com vocês sobre o quarto secreto que foi descoberto. Houve um rei que, em épocas de guerra, ele planejou atacar um outro reinado. E esse rei, o quarto secreto dele, era exatamente onde ele dormia. Era o aposento que ele dormia. E ali ele começou a esquematizar a estratégia de guerra que ele ia fazer. E vamos supor que esse rei parou, planejou e falou assim: eu vou atacar a igreja, melhor, o reino, por aquela porta. Vou programar o meu exército, vou juntá-los e nós vamos atacá-los naquela direção. Quando chegou exatamente no dia programado, eles estavam bem próximos da porta. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Simplesmente o exército do outro reinado estava totalmente preparado. Eles tiveram que recuar, voltar para o reinado e refazer toda a estratégia. E foi isso. O rei voltou para o reinado, no seu quarto, pensando: e agora, o que eu vou fazer? Eles já estão todos preparados lá. Não tem como eu atacar. E lembrou: nossa, tem outra porta. Existe outra direção. Se planejou. Pegou seu exército e foi. Mas quando chegou na outra direção, pasmem, o que ele havia pensado em secreto, sozinho, não deu certo. O exército estava todo de prontidão para revidar. E mais uma vez, esse rei teve que voltar para o seu reinado, com os planos frustrados. E olha bem que interessante. Eu contei para vocês aqui de 2 vezes. Mas isso não aconteceu apenas 2 vezes. Isso aconteceu várias vezes. E sabem o que aconteceu? Chegou um momento que ele perdeu a paciência. Ele falou assim: não, chega, não existe isso daí. Eu penso aqui no meu quarto, eu comunico com o meu exército. Quem é o traidor que está aqui? Se mostra. Se mostra, porque desse jeito não dá. E vocês não sabem qual foi a resposta que ele recebeu. Isso é uma história verídica. Esse rei é o rei da Síria. Ele simplesmente ouviu exatamente assim: olha só, ó rei, meu senhor, não fique zangado conosco. Não somos nós que fizemos isso.
Mas o rei de Israel, no reinado de Israel existe um profeta, o profeta Eliseu, que faz saber ao rei de Israel todas as palavras que você fala dentro do seu quarto. Olha que coisa, gente. O quarto secreto dele agora já não ficou tão secreto assim. Todas as vezes que ele tentou atacar, ele não conseguiu. Por quê? Os segredos dele agora foi revelado. E quem é que estava presente ali naquele quarto, irmãos? Quem é que estava vigiando aquele rei? Deus. O próprio Deus. Olha que interessante. E agora eu quero que vocês pensem também no próximo slide ali, olha lá. Temos ali um homem orando. Existia também um homem que orava. Esse vocês conhecem muito fácil. Ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, dentro do quarto dele. O quarto dele não era tão secreto, porque as pessoas podiam ver ele orando, mas ninguém sabia o que ele estava falando. Ninguém sabia muitas vezes o motivo das lágrimas dele, ou do sorriso, do desespero. A gente não sabe quais eram os sentimentos que envolvia ele. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. E as 3 vezes que ele orava, a janela estava aberta. As pessoas alguns até podiam ver. Será que o Cauã já orou e as pessoas já viram ele? Será que a Kelly? Mas ninguém sabe o que eles falaram durante a oração, a não ser que eles falem em voz alta, não é verdade? E aí, o que aconteceu com Daniel? Além de orar diariamente, não teve os seus segredos revelados. E eu quero que vocês parem para pensar agora em um detalhe. Todas as histórias que existem na Bíblia, elas não foram feitas para serem narradas. Não são histórias que a gente para, lê e pronto, a gente segue a vida. Todas elas trazem lição para a vida da gente. E agora eu quero que vocês parem e pensem. O quarto de vocês, o meu quarto, o que eu tenho feito nele? Será que eu tenho visto filmes que não são apropriados? Será que eu tenho falado coisas que não vão me ajudar? Vocês já pensaram? Eu quero que vocês olhem bem em detalhe a diferença que é quando a gente fala e faz as coisas que vão nos edificar. Eu vou usar aqui a minha água. Eu quero que vocês pensem o seguinte: esse copo aqui com água é Daniel. Daniel, ele conversava sempre com Deus, não é verdade? E agora nós vamos pensar aqui que esse outro copo é o rei da Síria. Por que esse copo está vazio? Porque ele não teve nada não conseguiu absorver nada. Ele só planejava ali, mas ele não tinha um contato com Deus. Ao contrário, ele até queria acabar com aquela nação, não é verdade? E agora, eu quero que você pense no seu quarto. Os seus segredos. O que você faz nele. O que você tem visto nele. O que você tem falado nele. Pode ser revelado? E eu quero que vocês pensem em um outro detalhe. Pode até ser que vocês não conversaram com Deus. Mas Deus esteve ali presente? O que vocês acham? Em Provérbios 15:3, existe um verso que fala assim: que Deus está observando todos, sejam bons ou sejam maus. Então, em todos os lugares que nós estamos, Deus está presente. Mas então, qual é a diferença dessas duas histórias? Sabe qual é a diferença, irmãos? É que Daniel, ele resolveu não só estar no quarto secreto, ele resolveu conversar com Deus. Ele resolveu colher coisas de Deus. Ele desenvolveu ali um aprendizado com Deus, uma amizade com Deus. Mas e o rei da Síria?
Deus. Conhecer ele até conhecia. Porque eles todos sabiam como que era o rei de Israel. Todos temiam ao rei de Israel. E ele muito mais na hora que foi vendo os seus segredos revelados. Porque o Deus dele não revelava. E agora eu quero que vocês pensem sobre o segredo de vocês. E eu quero puxar o próximo slide. Existem 2 segredos apenas na nossa vida, irmãos. E eis a questão. O segredo que você tem, o segredo que eu tenho, é com Deus? Ou é com o diabo? Porque se é com Deus, a gente vai falar com ele. Não interessa se é algo triste. Não interessa se é algo que me chateou. Quantas vezes a gente chega perto de Deus e fala: Senhor, estou cansada, estou chateada. Por que isso não está dando certo? Querem um exemplo disso, de uma pessoa que fez isso? Davi. Quantas vezes Davi chorou com Deus, conversando com Deus? Quantas vezes Davi meio que brigou com Deus? E quantas vezes Davi falou para Deus: Senhor, eu errei. Eu fiz algo errado. Não foi uma nem 2 vezes. E você? Os seus segredos, o que você tem feito, o que você tem falado, é para Deus ou é para o diabo? Porque quando a gente fala com Deus, a gente não vai falar qualquer coisa. E geralmente a gente vai querer o quê? Uma resposta. Agora, quando a gente faz com segredos com o diabo, como que funciona esse segredo? Ele jamais pode ser descoberto. É a primeira situação. E um outro detalhe. Ele é algo que vai me trazer vergonha. E olha para vocês verem a diferença do segredo com Deus e do segredo com o diabo. O segredo com Deus vai te trazer algo bom. Ainda que esse segredo mais tarde seja revelado, ele não te traz vergonha. Mas querem saber como que é o segredo com o diabo? Eu também vou falar para vocês. É exatamente assim. Ele vai te levando para perto dele. Quanto mais você vai vendo coisas erradas, quanto mais você vai fazendo coisas erradas, mais escravo você vai ficando daquilo. Quanto mais você vai falando palavrões, vai falando coisas que não edificam, coisas que não te aproximam de Deus, ou coisas que não vai ajudar o seu próximo, mais você vai falando. Vai chegar um certo momento, sabe o que acontece com quem fala mentira, por exemplo? A mentira sai da boca, sem a pessoa querer. Quando você costuma ver, vou dar um exemplo aqui, filmes de terror, vai chegar um certo momento que sabe o que acontece? Você já não vai ligar tanto para sangue. Aquele sangue que foi derramado por você lá na cruz, já não tem tanto valor. E isso são só apenas pequenos exemplos. Mas você já vai virando escravo daquela situação. Você vai virando escravo do diabo. E sabe o que acontece, irmãos? Aí na hora que você realmente fala assim: chega, não existe lugar para mim perto de Deus. Sabe o que acontece? O diabo ainda vem e fala: ah é? Agora sim é o momento. A todos aqueles segredos que você compartilhou com ele, ele esfrega assim, olha, na sua cara. Não é só para você não, e ainda faz questão de mostrar para os outros. Para que você possa se afastar de Deus e nunca mais voltar. Ou para que você possa nunca tomar uma decisão de estar ao lado de Deus. Porque o seu pecado foi longe demais. O segredo que você guardou no seu quarto secreto foi pesado demais para você tentar se chegar a Deus. Olha que coisa. Aqueles próprios segredos que você tem, agora ele esfrega na sua cara. Agora ele te humilha. Agora ele quer fazer com que você se sinta um desgraçado. Que tristeza, não é verdade? E é por isso que a gente tem que pensar em tudo que a gente fala, tudo que a gente faz na nossa vida. Porque elas ou vão estar nos aproximando de Deus, ou elas vão estar nos afastando de Deus. Eu vou pedir o próximo slide, que para vocês poderem olhar no verso, né? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Pode passar o próximo também, tá? E agora, eu quero que vocês pensem: o que nós andamos a fazer pela vida? O que nós estamos falando? Será que dá para abrir mão? O que vocês acham, irmãos?
conselho que a Bíblia nos dá é que nós abramos mão disso. Não amanhã, agora, que a gente decida a sair desses segredos. Errar, todos erram, irmãos. Todos. Se eu olhar para trás, nossa, quantos erros eu vou ver na minha vida. E eu creio que todos nós. E aí eu pergunto para você, existe algum segredo do qual Deus não possa te ajudar a resolver? Talvez o seu segredo, será que Deus não pode resolver? Será que Deus não pode te ajudar a sair do seu segredo? Vocês já pensaram? A sair do seu vício, da sua fala, da sua atitude? Será? Olha só, se você precisa abrir mão de uma fala, um amigo, uma atitude, um costume que te envergonha, que te afasta de Deus, abra mão disso agora, porque a sua vida está em jogo. O inimigo, ele só quer que Deus se afaste de você um pouquinho, melhor, que você se afaste de Deus um pouquinho para tentar te destruir. Porque ele sabe que a sua vida para Deus é muito importante. O sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós. Não foi do intuito dele que ele não planejou que nós pecássemos. Mas a gente erra. Nós já erramos. Mas o que acontece? Ele ainda dá uma resposta para a gente. Eu vou pedir o próximo slide na tela. É um verso que se encontra em Mateus 6,6. Olhem bem. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Todos os segredos que nós temos, irmãos, não interessa onde nós estamos, onde é o nosso quarto secreto. Deus está ali. A gente não precisa deixar Ele só assistindo a nossa vida. A gente precisa questionar Ele. A gente precisa conversar com Ele. Sabe por quê? Nós seremos recompensados. O verso não fala que nós seremos humilhados. Não fala que nós seremos destruídos. E agora eu quero que vocês pensem um pouquinho. Olha aqui, Daniel orando e conversando com Deus. E olha aqui o rei da Síria, apenas conversando, apenas deixando Deus de lado da vida dele. E você? Vamos pensar, será que eu sou uma pessoa, eu não sou o rei da Síria, eu não sou como Daniel, eu não converso com Deus 3 vezes ao dia, eu converso com Deus de vez em quando dá tempo. Eu preciso ir para a escola, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar, tem pai, tem mãe, é muita coisa, ou filhos, então não dá tempo. Então eu converso com Deus, às vezes, só um pouquinho. Acho que tá bom, né, irmãos? Só um pouquinho. Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece com só um pouquinho. Olhem bem, o que acontece com o cristão, que ele conversa com Deus só quando dá. Olhem bem o que acontece com Daniel. Aqui com Daniel é porque eu não enchi o copo o suficiente, irmãos. Mas é exatamente isso aqui. Não tem outra explicação. Você se permite ser destruído quando você está vazio da palavra de Deus, quando você está vazio da companhia de Deus. Olha aqui, eu não consegui encher o copo todo de Daniel, mas o Daniel não foi destruído. Por quê?
porque ele estava cheio da palavra de Deus. Isso ali não serve só para Daniel, não. Isso ali também serve para Davi, que errou tanto, cometeu adultério, cometeu assassinato, cometeu tantas outras coisas. E mesmo assim, ele se encheu de Deus. Ele não foi destruído. Agora olha aqui, irmãos. Será que vale a pena? Eu pergunto para os adolescentes. Será que vale a pena eu deixar para me decidir a estar com Deus mais para frente? Porque eu tenho tanto para poder aproveitar, eu tenho tanto para brincar, eu posso deixar Deus de lado. Será que vale a pena? Não. Não vale, né? Não vale, não. O que Deus fala com a gente, o que Deus quer com a gente, não é para nos ver assim. Ele não morreu para nos deixar assim, destruídos. Ele morreu para nos deixar assim, cada vez mais fortes, cada vez mais felizes. Não só para o céu. Ele quer que a gente esteja feliz aqui agora. Ele nos deu uma vida, nos deu saúde, nos deu família para sermos felizes. Agora cabe a cada um dos adolescentes, cabe a cada um dos irmãos pensar: será que vale a pena eu continuar como estou? Será que eu preciso tirar algumas coisas do meu quarto secreto? Será que eu preciso me desfazer de alguns amigos? Ainda que você precise, pode ter certeza, fácil não vai ser não, mas a recompensa será muito melhor, porque é uma recompensa que vem de Deus. Amém? Amém.